Oi, Pri. Deixa eu ver como que tá meu áudio aqui. Presente da minha sogra, gente. Minha sogra arrasa nos presentes sempre. Então, gente, hoje a gente vai ter uma conversa com a nossa primeira mulher cardiopata, a Fabi. Eu convidei ela primeiro porque ela já me convidou para fazer uma live, mas a live não ficou gravada, então por isso que ela foi a minha primeira convidada pra gente ter essa oportunidade de gravar a nossa live. Agora dá tudo certinho. Vamos, deixa eu. Fábio, dá um oi aqui, ó. Deixa eu ver se tá isso aqui já. Oi, tô aqui. Como você está? Bem, e você? Tô bem também. Agora mais tranquila, né? Mas agora tô tranquila, agora tô recuperada. Vou refazer uns exames agora, mas tô me sentindo bem. Boa Aham. noite, gente. Obrigada, Pri. Gente, pra quem não sabe, né, a Fábio pegou a Covid, né? Isso. Não tive nada no pulmão, né? Mas aí o meu médico pediu os exames de novo, né? Os exames de rotina, Uhum. pós-Covid, para ver se tá tudo, se alterou alguma coisa, se tá tudo bem. Primeiro quero Certo. agradecer. Dizer que eu não lembro de cor o roteirinho, então você vai me perguntando, Ah, vai sim. me ajudando aí. Sim, sim. Aham. É, porque eu fiz assim um roteirinho para ficar mais ou menos parecido as entrevistas e tudo mais. Bom, a primeira coisa que a gente pergunta é a apresentação, né? Quem é a Fabi, nome, quantos anos? Vai Tá. falando aí. Olha, a Fabi falou. Obrigada. Fabi do céu, não creio. Que felicidade que está melhor. Estou bem, graças a Deus. Então vamos lá. Meu nome é Fabiola Monteiro. Eu sou psicóloga para mulheres. Já sou formada há 7 anos, quase 8, né? Trabalho com a clínica, mas já trabalhei com saúde mental. Já trabalhei em equipamentos de saúde pública. Tenho um filho de 6 anos de idade, o Martinho, menino. Sou casada, amanhã faço 11 anos de casada. De casado, Tenho de casada, vai tenho estar com trinta e ele sete anos. quantos anos tá com Ó, ele? vai fazer 17 em dezembro de namoro. A Poxa. gente começou a namorar em 2003, no final de 2003. Aham. E casamos em setembro de 2009. O Martim Parabéns. nasceu em agosto de 2014. E Obrigada. a tua cardiopatia, Fabi, é tetralogia, né? Tetralogia, né? De boa anatomia. Então hoje eu tenho insuficiência pulmonar de repercussão, eu tenho a CIV, né? Tô para fazer a cirurgia novamente. Aí, creio que mais para frente eu explico melhor, né? Conforme a gente for falando. Você quer que eu comece a contar de quando nasci? Como você. Eu não lembro muito bem o roteiro. Não, assim, aonde que tu se trata em São Paulo, né? Então, sim, hoje, agora, depois de outubro, eu de outubro para cá, eu tenho me tratado com o Dr. Miguel Barbeiro, muito conhecido, né, na tetralogia. Ele desenvolveu algum método e ficou conhecido por conta disso. Tem muitos pacientes dele naquele grupo do Facebook Tetralogia, tem muitos pacientes dele lá. Hoje eu me trato com ele lá no Sírio, mas eu não faço os exames lá. O ecocardiograma eu faço com a médica que ele indica no INCOR.
E o raio-x e o eletro, ele falou que eu podia fazer no meu convênio. Aí agora eu troquei de convênio, então agora eu vou fazer em lugares novos. Só a eco que ele pede para fazer uma médica de confiança dele e que foi um divisor de água, né? Porque eu vou. Olha lá, doutor Miguel Coraçãozinho. Eu vou. Bom, eu vou contar um pouco então de quando eu era pequena pra cá, para as pessoas entenderem por que eu voltei com ele e tal. A tua mãe descobriu na gravidez? Não, né? Porque na época não fazia esse ultrassom igual faz hoje. Ótimo. Aquela coisa de fazer ultrassom todo mês, fazer o como é que chama? Tem Morfológico. um morfológico, né? Não tinha. Igual o Martinho soube na minha gravidez que ele não teria nenhuma cardiopatia grave, fez eco e tudo. Eu não tinha. Só que a minha mãe tinha incompatibilidade de sangue. O sangue da minha mãe é A negativo. É um sangue bem raro. E aí, assim, o meu irmão, ela teve complicações no parto, mas ele nasceu saudável, só que ela teve complicações no parto. Diante dessas complicações, a obstetra dela falou: você não pode mais engravidar, porque um próximo filho seu pode ter qualquer tipo de problema de saúde. Inclusive, anencéfalo, sem nenhum órgão, sem nenhum pedaço de membro, né? Falou para ela, porque é isso que pode causar incompatibilidade de sangue. Não sabia exatamente qual tipo, porque até hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia faz mais de 100 exames e diz que ainda não é certo. Uhum. Apesar que eles não são primos, mas mesmo assim tinha. E Mas assim, aí, Fabi, tu sabe que e- eu é a mesma coisa. O meu cardiologista disse que não tem nada a ver. Mas o sangue do meu pai é O positivo e da minha mãe é O negativo. E eu sou O positivo. eu sou O positivo igual meu pai também. Isso é, então é a mesma, né? É bem Mas parecido. É, tem estudos que diz que não tem nada a ver. Complicado isso. Não tem um porquê. não, nunca perguntei pro doutor Miguel, não sei se minha mãe na época perguntou, né? Então ela não descobriu na gravidez porque não tinha. Quando nasceu, ela falou que na mesa de parto, né? O médico virou e falou assim: ó, aparentemente é perfeita. Demorei para chorar, chorei, mas demorei. E Fui não pro nasceu berçário da cianótico. maternidade. Nasci, nasci, fui pro berçário da maternidade. Na visita de rotina da pediatra da maternidade, ela olhou e falou: essa bebê é cianótica, é roxinha. Aparentemente, aí ela já meio que, né, sem fazer exames, ela já pensou: pode ser tetralogia, né? Porque era conhecido como, né, a síndrome do bebê azul. Aí, muito cianótica, aí, bom, fizeram os exames, tudo descobriu, eu comecei a tratar na mesma maternidade lá, que era onde minha mãe tinha convênio e tal, no mesmo hospital. E aí, toda vez que eu mamava, eu desmaiava. E minha mãe corria desesperada para lá. Aí um dia o cardiologista ensinou ela a fazer uma manobra, né, uns exercícios para me acordar, para mim. E aí ela não corria mais. Só que era aquela coisa, ninguém ficava comigo para minha mãe fazer nada, né? E eu fui crescendo, eu desenvolvi bem, eu crescia muito, engordava, eu era uma bebê bem forte, bem gordinha. E o médico até, o cardiologista falava pra minha mãe: nossa, criança com tetralogia não desenvolve, né? Não cresce, não engorda, e a sua engorda, a sua cresce, né? Só que eu não andava, não ficava durinha, não tinha firmeza de nada. E ele falava, ainda tá cedo. Ele tinha medo de me operar, de me mandar para cirurgia tão novinha naquela época. Era 1900 e eu nasci em 83. Eu operei 14 de março de 86. Aí foi segurando, foi segurando. Quando foi fazendo exames e tal, que foi nessa época, foi março de 86, ele virou para mim e falou assim: agora amanhã você leva ela lá na Beneficência Portuguesa, né, que aí é lá em São Paulo, não é mais Guarulhos, mas é do lado. Que lá tem uma equipe especializada, a equipe Dr. Miguel. E ela foi. Chegou lá, fui avaliada. Quando eu cheguei de manhã, passei o dia inteiro fazendo exame, fiz cateterismo. Eu fiz só 2 cateterismos.
né? Porque eu sei que tem gente que fez muito mais durante a vida. Aí eu chegou lá, quando foi 4 horas da tarde, uma das médicas da equipe chamou minha mãe e meu pai e falou o seguinte: olha, vocês trouxeram ela no dia certo. Se demorasse mais um dia, se vocês trouxessem amanhã, ela não ia chegar aqui. Aí falaram para minha mãe: a gente tem uma fila de crianças para fazer essa cirurgia de correção, mas a gente vai pôr sua filha na frente, porque não tem condições. Se trouxesse amanhã, ela não estava viva. Eu fui no limite, né? Eu fui um limite. Aí a médica já falou: agora ela não sai mais, a gente vai fazer exames nela durante a noite, amanhã de manhã a gente vai operar e a gente vai monitorar para, né, ela, porque tá no limite. Aí eu passei a noite fazendo exames, aí foi aquela correria de vir para agora. Meu pai conta, e ele até relembrou essa história e eu vou falar porque depois, agora esses meses atrás, meu pai conta que veio umas 3, 4 vezes da beneficência aqui em Guarulhos. Buscar um monte de documento e tal. Eu operei pelo que na época se chamava IANSP, não lembro, pelo público, né? Só que o anestesista não cobria. Aí meu pai fez cheques, né? Aí foi correr atrás para conseguir pagar e tal, porque anestesista é caro. Bom, enfim. E aí eu passei a noite fazendo exame, operei. Minha mãe conta que passou a noite chorando, né? Passou outro dia inteiro chorando. Aí minha cirurgia durou 8 horas. Então eu passei o dia inteiro no centro cirúrgico. Quando foi no final da tarde, que eu saí do centro cirúrgico, o doutor Miguel chamou a minha mãe e falou: olha, você não vai poder ver ela agora, porque ela tá dormindo, acho melhor não ver, né? Volta amanhã. Amanhã, depois das 2 da tarde, uma coisa assim. Minha mãe falou que veio pra casa, né? Aquela noite tensa, porque não podia me ver e tal. A minha mãe falou que chegou lá. Quando chegou lá, que o doutor pegou a minha mãe, ele muito carinhoso, ele até hoje, ele é assim, né? Chamou minha mãe, pegou minha mãe na mão e falou: vem ver a sua boneca. E aí minha mãe falou que eu parecia uma boneca mesmo, porque eu estava com a boquinha vermelha. Não era mais roxa, né? Sim. Aí ela pegou e falou que eu abri os olhinhos e a primeira coisa que eu pedi foi pelo meu irmão. Mas meu irmão não podia entrar, porque ele só tinha, que 4 anos de idade, alguma coisa assim? 5. Aí minha mãe falou que já tinha levado uma foto, tudo. Aí eu fiquei bastante tempo no hospital, assim, uns bons dias, né? Fiquei bastante tempo. Vim pra casa, eu tinha 2 anos e meio. Aos 3 anos eu comecei a andar. E aí, eu fiquei sendo acompanhada pelo Dr. Miguel minha infância inteira. E aí eu era proibida de correr, pular, levar susto, sabe? Minha mãe ficava em cima de mim, meu pai ficava em cima de mim. Meus professores, na hora do recreio, parecia um monte de guarda me olhando, sabe? Porque eu não podia fazer nada aqui, você não pode, era assim. Já teve atividade da escola nos bombeiros aqui em Guarulhos, que as crianças tudo brincando, pulando, não sei o quê. E a professora falava pra mim: você não senta aqui do meu lado, que você não pode. Então eu passei a infância inteira. Aos 12 anos, eu me lembro de uma consulta que o Dr. Miguel falou pra mim assim: olha, vida normal agora. Né? Acompanha, mas vida normal. Só que como o Dr. Miguel longe, muito difícil, parei de ir nele, comecei a acompanhar aqui na minha cidade mesmo. Na minha cabeça, vida normal era vida normal. Então, assim, eu nunca me preocupei, eu levei vida normal mesmo. É que eu sempre fui uma pessoa mais tranquila. Nunca fui de ficar virando noite, nada, de viajando, sempre fui tranquila, mas comecei a levar a vida normal. Aí, passou a adolescência, tudo normal, nunca senti nada. Senti uma falta de ar ou outra, mas nunca parei pra pensar. Às vezes eu achava que era da rinite e tal. E aí, mas eu acompanhava, uma vez por ano eu ia no cardiologista, que a minha mãe pegava no meu pé, né? Eu ia. Aí namorei, casei com 26 anos, indo uma vez por ano no cardiologista. Com 30 anos eu engravidei, né? Martim nasceu um dia antes de eu completar 31. E aí, assim,
Eu inchava demais. Ah, tá, uma questão. A única questão que pegava assim era tipo anticoncepcional. Os médicos não deixavam usar qualquer anticoncepcional e tinha essa questão. E uma vez por ano eu ia no médico, fazia eco, raio, eletro, raio-x eu passei a fazer depois. E tá bem. Volta daqui um ano. Beleza. Só que aí eu engravidei. E aí, a gravidez, pra mim, ela foi uma gravidez normal. Sentia falta de ar, eu inchava muito, mas eu achava que era coisa de gravidez. Primeira gravidez, nunca tinha ficado grávida na vida. E aí, eu fui no. Quando eu soube que eu tava grávida, foi planejado. Só que eu não pedi autorização para o meu cardiologista. Não. Eu acho que eu meio que negligenciei, não sei. Eu devia ter ido lá falar, mas não fui. Aí eu peguei e. Aí eu peguei e fui lá avisar. Cheguei lá e falei, ó, doutor, descobri que tô grávida, não sei o quê, já fiz os exames com o cardiologista e tal. Ou com cardiologista não, com obstetra e tal. Aí ele pediu o eco, pediu o eletro. E aí eu ia lá nele uma vez por mês. Igual no obstetra, eu fazia dois pré-natal, o normal e o do cardiologista. Eu ia lá, fazia os exames, beleza, fiz acho que uns 3 ecos na gravidez. E o Martim fez também na minha barriga, né? Aí o ecocardiografista falou pra mim, olha, cardiologia grave ele não vai ter. Cardiopatia grave ele não vai ter. Se ele tiver algo, vai ser algo mais simples. Porque se fosse ter, aparecia ou no morfológico ou aqui pra mim no eco fetal. Aí beleza, tive o Martim, tá. Ganhei cesárea, porque eu ganhei cesárea, né? E aí eu tive o Martim, beleza, tudo bem, pra mim tudo normal. Quando o Martim estava com uns 10 meses, o que acontece? Eu trabalhava perto da escola do Martim, eu não tinha carro. Então, de manhã meu marido deixava a gente, no final do dia eu saía da escola, saía do trabalho, andava até a escola, era tipo 1 quilômetro, não era longe. Aí pegava o Martim, subia pra avenida, aí pegava o Martim no sling, no canguruzinho. A minha bolsa, eu usava a mochila, a bolsa do Martim e eu pegava ônibus. Eu fiz isso. Ah, na verdade não era. É 10, 11 meses. Eu fiz isso por uns meses. Quando foi um dia das mães, eu saí de casa, fui numa loja com meu marido, vim pra casa da minha mãe e fiquei aqui tranquila, sem fazer nada. Mas um incômodo, uma fadiga, uma falta de ar que eu nunca tinha sentido na vida. Aí a chupeta do Martim caiu quando eu baixei. Ai, gente, travou. Travou aí pra vocês também, gente? Ai, que pena. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, a Fabi caiu. Vamos ver se ela entra de novo. Gente, uma moça ali perguntou sobre a gente não poder usar anticoncepcional. Não pode, no meu caso, porque ele entrava em conflito com os remédios do coração e porque também pode causar trombose, né, e o AVC. Por isso que a gente não pode usar. Tem meninas que usam. Aí, né, não sei se o cardiologista delas libera. Mas o nosso, o meu no caso, e o da Fábio, como vocês viram, não. Ó, ela voltou. Ixi, gente. Não vai dar, Fábio. Agora Caiu? Você não conseguiu caiu. gravar o pedaço que caiu? Ah, Caiu. É. Falou que iria pegar uma coisa no chão e aí travou. então, eu falei que tava um dia das mães aqui, senti muita falta de ar, né? Fui pegar a chupeta do Martim no chão e não consegui levantar. Chamei meu marido pra ir embora. Aí, quando
Quando chegou em casa, eu fui medir a pressão 7/5. Aí, 7/5, meu marido falou, vamos no hospital. Cheguei no hospital, tudo, fiz eletro. O meu eletro sempre dá alterado, né? Só que tem clínico, tanto é que quando eu vou no médico, assim, passando mal de alguma outra coisa que o médico faz eletro, eu já aviso pra ele, né? Eu tenho tetralogia, o eletro. Tem clínico que entende, tem Ah, clínico que não. Aí o clínico falou, ai, você tá muito fadigada e o seu eletro não deu normal, os batimentos estão baixos. Eu vou te internar. Internei para fazer. Por quê? Porque o ecocardiografista infantil, ele só ia tipo 2 dias depois. Eu tive que ficar 2 dias internado esperando. uhum. Aí quando ele fez o eco, ele falou para mim: seu coração tá um pouquinho grande para a direita. Gravem isso. Aí ele falou isso. Aí beleza. Mas ele falou: vou falar para sua cardiologista. A cardiologista está te acompanhando aqui, te dá alta, porque não tem necessidade de ficar internado, né? Só que você precisa ir no seu cardiologista urgente. Aí fui. Aí meu cardiologista falou para mim assim: não tem alteração, né, no seu eco. E nem no raio-x, e nada. Porque eu fui ter exames de novo, né? Aí ele falava para mim, aí eu falava, mas doutor, eu tenho sentido muita falta de ar. Aí ele pegou e me passou carvedilol, né? Passou um Hidrion também, que era mais para circulação mesmo, porque muita retenção de líquido, né? Muito inchaço. Aí eu comecei a tomar e foram 5 anos assim. Ia lá, aí comecei de 6 meses, não tem alteração. Beleza. 5 anos depois, quando foi em outubro, eu senti uma piora. E já era a época de eu ir mesmo, porque eu ia de 6 em 6 meses, né? Eu fui. Chegando lá, ele pegou o meu. As moças lá se confundiram e deram o meu prontuário da ginecologia na mão dele, porque a clínica era a mesma. Aí ele leu lá que eu tinha vontade, que eu tinha planos de ter o segundo filho. Aí ele perguntou. Aí eu falei, ele perguntou de um jeito tão assim que eu não tive coragem de responder que sim. Eu fiz, não, mas ele perguntou de um jeito assustado, com os olhos desse tamanho. Aí eu falei, mas por que, doutor? Ele falou assim, você lembra que seu filho você vinha aqui todo mês, no final você vinha até de 15 dias? Eu falei, lembro. Ele falou, eu não te falei nada na época, mas é uma gravidez perigosa. Você não pode ter outro filho de jeito nenhum. Ele falou. E lembra que eu falei que pra mim eu tinha vida normal, né? Foi daí que começou a cair a ficha que não era tão normal assim. Pra mim eu só ia acompanhava. Sim. Aí, beleza, aí passou, aí, né, falou isso, tal. Aí a minha mãe pegou e falou assim: "Eu acho que tá na hora de você visitar o Dr. Miguel". Falei: mãe, impossível". Eu puxava no Google, via lá um monte o tanto que ele era, sabe, renomado. Eu falei: "Onde é que eu vou achar?". Aí a mãe, aí comecei a ligar na Beneficência Portuguesa, no Incor, que ele já tinha sido diretor lá, na Beneficência também, que na época ele era diretor lá. Aí até que eu não consegui, minha mãe pegou e falou assim: eu lembro que ele trabalhou, que ele também estava no Sírio-Libanês. A última vez que você passou com ele na adolescência, aos 12 anos de idade, por aí. Aí ligou e conseguiu. E não é que ele atendeu a minha mãe, todo simpático, no celular dele. Aí depois, aí ele tava dirigindo, ele falou pra minha mãe, me liga daqui 1 hora que eu vou estar com a minha secretária e tal. Marquei e fui. Chegou lá, ele falou pra mim assim, olha, seus sintomas são muito significativos, são sintomas de quem tá com questão tal e tal e tal, e o ventrículo direito costuma estar alterado. Mas esses exames, se eu levei os exames daqui de Guarulhos, os últimos, né? Os seus exames não mostram nada. Não mostra. Então, assim, é muito curioso. Aí ele fez um pedido, falou para eu ir com a médica dele lá no Incor. Ela atendia no Incor ou no Einstein, eu fui no Incor. No Incor e tal. Fui. Aí cheguei lá, né? Deitei para fazer o exame. Aí ela perguntou um monte de coisa do meu filho, do Martim. Aí ela começou a fazer o exame e tal, perguntou várias coisas do Martim, beleza? Ela parou de conversar comigo lá, conversando só com a outra médica que tinha lá, ela fazendo o exame. E eu ouvi a outra médica falou assim: o doutor escreveu aqui que não tinha lógica. Mas doutora, ela falando assim, não sei, tô vendo alguma coisa aqui. Deixa eu terminar de fazer o exame, porque
pode sim ter lógica, sim. Beleza. Daqui a pouco, aí eu não sei o que que deu, né? Porque assim, Deus, né? Deus, às vezes Deus toca, né? Deus tocou no coração dessa médica e ela começou a falar pra mim o seguinte. Ela falou pra mim assim, Fabiola, eu vou te falar uma coisa. Você já é um milagre de estar deitada aqui na minha maca com 36 anos de idade. Eu tá fazendo exame em você. Ela só faz exame em criança, né? Eu não vi nenhum adulto lá. Quando eu cheguei tinha uma criança, quando eu saí tinha outra para entrar. Ela falou para mim assim: "Você já é um milagre". E olha que eu não tinha contado para ela que eu fui pro hospital a primeira vez lá fazer a cirurgia no limite. Eu não tinha contado. Aí ela falou isso para mim. Ela falou: "Você é um milagre, né? Você tá aqui com 36 anos, né? Você trabalha, tem uma vida super ativa e tal. Olha só. Agora eu posso te falar uma coisa? Seu filho é um milagre multiplicado. Você não poderia ter tido ele. Se você tivesse perguntado para o seu cardiologista, ele não tinha deixado. Você me contar que a sua gravidez foi tudo bem, que o seu filho nasceu bem, nasceu forte. O Martim nasceu 3,5 kg, 51 centímetros. Olha Meu só. Deus. Nasceu enorme. É, nasceu enorme. Nasceu um bebezão. Aí ela falou: Você tá me contando que ele não tem nada, que ele nasceu grande, que ele nasceu bem. Ele é um milagre multiplicado e você tem que cuidar dele. Pri, eu chorei com ela falando isso. É muito emocionante, porque ela começou a falar do nada, a gente nem tava conversando. Aí ela falou, eu tô resumindo, mas ela falou um monte de coisas, ela falou muita coisa bonita pra mim. E aí depois ela pegou e falou, ela falou, olha, seu ventrículo tá aumentado significativamente. Eu não sei o que o doutor Miguel vai sugerir, mas assim, eu não sei o que o doutor Miguel vai sugerir, mas assim, eu vou fazer o relatório bem especificado, porque merece atenção essa alteração. E pode ser até caso de uma nova cirurgia, falou para mim. Falei, tá bom, agradeci, beleza. Uma semana depois fui no doutor Miguel, aí ele falou para mim. Ele falou, você precisa colocar a válvula, né? A válvula dura 5 anos, mas em você tem pessoas que vai vivendo sem, né? E aí agora você precisa colocar de novo. Ele explicou que agora tem uma válvula que dura 50 anos, né? E tem que refazer a cirurgia. Assim, como eu falei, eu passei a vida achando que era uma coisa mais simples. Então, assim, foi tudo muito pá. Em uma semana, em uma semana eu fiquei sabendo que eu não poderia, né? Em um mês eu fiquei sabendo tipo, que eu não podia ter filho, mais filhos, que eu não poderia ter tido nem o Martim, que ele era um milagre, e que uma próxima gravidez corro risco, né? Tanto para mim quanto para o bebê. Então, foi aí que eu tenho que operar de novo, que eu tô com o ventrículo aumentado, que eu não Ô, posso mais Fabi, a correr, pegar peso. compensação foi por causa da gravidez? O que? A descompensação? Esse do teu, que o teu ventrículo aumentado. Então, na verdade, o doutor falou para mim que em algum momento da vida se refaz a cirurgia. Sim. Ele falou para mim, em algum momento você iria fazer. Ele falou para mim o seguinte: você está no melhor momento. Por quê? Você tem uma idade boa, seu ventrículo está num tamanho que ele regenera, ele volta ao tamanho normal. Por isso que ele falou, não é urgente, mas não pode demorar muito. Iria operar agora no final do ano, mas por causa da pandemia agora eu estou esperando, né, a imunização para poder operar, mesmo porque o doutor Miguel já é de idade, né, não pode ficar se arriscando. Aí, mas ajudou, né, tanto é que ele me proibiu de correr, subir escada, pegar peso, pegar Martim, nem pensar, né? Então ele me proibiu. Subir morro, rua, nem pensar. Eu subo lá de casa, mas eu subo devagarinho, porque ela nem é tão morra assim. Mas ele me proibiu escada, né? Ele me proibiu. Então, assim, com certeza deu uma gravidez,
carregar Martim, tudo deu uma alterada. Mas em algum momento talvez teria adiado mais uns anos, mas iria acontecer, Aham. né? Todo mundo em algum momento faz. Então, assim, em pouco tempo é como se, né, tivesse tudo ao mesmo tempo. Então, em pouco tempo eu soube de tudo, né? De que eu estava com o ventrículo alterado, de que eu ia operar, de que meu filho foi um milagre, de que meu filho, né, foi uma bênção por ter nascido bem, que se eu tivesse pedido autorização não podia ter engravidado, e que eu não posso ter outro filho. Eu estava me programando para ter outro filho. Tanto é que eu reformei o quarto do Martim e eu comprei uma cama montessoriana. Cá de baixo tinha garagem para virar berço. Tava planejando assim, porque o Martim pedia muito. E é isso, aí agora. Mas assim, eu vivo bem. Eu tenho falta de ar, né? Aumentou muito do final do ano para cá, de outubro para cá. Eu tenho taquicardia, mas não é muito alta. Aí eu fico medindo no oxímetro. E aí eu Nós tive duas, né, fica Covid, né? comparando no Tá WhatsApp. no oxímetro. Ficava trocando a figurinha do oxímetro, né? Isso, é verdade. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber por que tu se tornou psicóloga. Porque, assim, eu acho uma profissão linda, maravilhosa. Olha, o porquê inconsciente, não sei, deve ser dom, porque eu amo o que eu faço, mas assim, desde a adolescência eu gosto. Eu leio muito, né? Sempre gostei de. Hoje eu não leio mais tanto, que depois que a gente se torna mãe, acaba os tempos, né? Uhum. Então, assim, eu lia muito sobre, passava a tarde na biblioteca. Então eu gostava muito, achava fascinante. E aí eu sempre quis fazer. Eu entrei na faculdade tarde por muitos motivos, mas eu sempre quis ser psicóloga, sempre quis fazer. Em algum momento, talvez eu fiquei pensando por quê? Porque a psicologia tem aquela coisa, não dá dinheiro, né? Só que hoje eu aprendi que nada dá dinheiro. Que tudo você tem que trabalhar e ir atrás. Nada dá dinheiro, né? Sim. Tudo você tem que ralar. Lógico, talvez tenha umas profissões com a monetização um pouco melhor. Talvez tenha. Mas talvez a pessoa tenha que estudar e ralar muito mais, né? A gente acha que é simples, mas não é. Então, mas eu sempre quis fazer. Eu amo o que eu faço. Amo trabalhar com mulheres, né? Foi ao longo. O meu trabalho com mulheres tem 2 anos, um ano e pouco, 2 anos, né? Foi acontecendo aos poucos, né? Fui sendo escolhida para trabalhar com isso, porque de repente eu vi que, que na clínica eu atendia muito mulheres e que eu poderia, né, falar mais diretamente para elas para ajudar mais. Uhum. Mas eu amo ser psicóloga. Ô, Fábio, e sobre. Eu tenho muitas perguntas de mães sobre o medo, né, de o filho ou da filha nunca encontrar um companheiro. Como que é pro teu marido ser casado com uma cardiopata? Então, eu nunca notei assim nenhum tipo de receio dele. Nunca notei, sabe? A única que é lógico, é uma preocupação maior. Quando eu engravidei, a mãe dele se preocupava muito, o pai dele se preocupava muito, esse tipo de preocupação, né? Mas assim, o meu marido ele é muito cuidadoso, ele é muito, sabe, assim, sabe, protetor, tal. Mas assim, isso nunca foi um empecilho desse, assim, de, Pra viver nossa, normal, né? não, para viver normal. O meu marido eu conheci à distância, né? Ele morava em BH, eu morava aqui em Guarulhos. A gente namorou 2 anos à distância. Que Ele, legal. sa ele, ele sabe da minha cardiopatia, assim. Você sabe que a gente. Tanto é que eu entendi isso também, porque depois que eu entrei lá no grupo, eu comecei a ler, eu entendi que são questões de cardiopata. Então, assim, fraqueza, às vezes falta de disposição, muita fadiga, cansaço, imunidade baixa.
né? Eu comecei a ver lá no grupo pessoas que depois que operou, que fez a segunda ou a terceira cirurgia, se sentiu melhor dessas coisas. Então, assim, ele sempre soube da minha cardiopatia, sempre soube que eu era assim, que eu sou uma pessoa que às vezes a minha disposição não me deixa, que eu tenho imunidade baixa, mas nunca foi um empecilho. Aham. Olha, eu acho assim, né? Eu penso assim, que se você cardiopata tiver disponível afetivamente para encontrar alguém, né? E a outra pessoa também, como é com pessoas normal, acontece. Uhum. Lógico, a pessoa tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de disposição. Mas quando a gente tá disposto, né? Porque é o seguinte, eu sou cardiopata, eu tenho essas questões. Mas vamos supor, uma seguidora minha tem transtorno de ansiedade. O namorado e o marido tem que ter paciência com isso também. A outra Sim. pode ter depressão, o outro pode ter diabetes, né? Uhum. Então são questões que eu acho que você tem que ter disposição. E mesmo que você seja saudável, se você não tiver disposição afetiva para isso, também não acontece. Então, assim, eu vejo no seu perfil, eu vejo no grupo essas questões. Mas sim, consegue arrumar. Eu acho que se for pessoas que estiverem disponíveis, tanto. Porque eu tenho que estar aberta também, né? E lógico, como em qualquer relacionamento, deixar claro. Né? Deixar clara a condição que tem, deixar claro que para a pessoa, né? Mas eu acho que é isso. Com os cuidados, né? Com os cuidados é vida normal. É como eu tô falando, eu não pego peso, eu não corro, eu Uhum. sinto falta de ar. Então, em alguns momentos, eu tenho que, né? Meu marido ainda brinca, fala: vou abrir a janela para entrar. Ele sabe que Meu não marido resolve fala muito. igual, E aí ele ele fala, fala. aí ele me zoa, né? Porque ele fala assim, outro dia eu vi o meme e achei engraçado, só que era sobre asma, sobre depressão e asma. Ele fala assim, mas com tanto ar aqui, você não respira? Brinca comigo, né? Eu vou abrir a janela, né? Mas assim, é isso, alguns cuidados, alguns lugares, vamos supor, eu não poderia namorar uma pessoa que gosta de fazer trilha. Eu não ia poder fazer. Sim, Entendeu? Algumas coisas eu não posso fazer, mas ele também não gosta. Mas isso, eu acho que é em qualquer relacionamento. sim. Vamos supor, outro dia eu tava conversando com uma amiga que ela e o namorado gostam de futebol. E é um namorado que é há pouco tempo, né? Eu falei, olha que bacana. Eu e meu marido não somos muito fãs. Então, assim, é algo que vai se encaixando, Sim. né? Aham. São as disposições e as coisas que vão se encaixando, Sim, e assim, né? quando for para ser, acho que a cardiopatia é só um detalhe, né? Porque tantas pessoas, tantos casais ditos normais que acaba e não tem respeito, não tem compreensão, né? Porque não tem a disposição afetiva, como eu falei, Isso, né? exatamente. Então, Uhum. se não tiver, não acontece, independente de ter ou não alguma condição, Sim, aham, né? sim. Não, isso do meu marido também. Eu falo, ai, tô faltando ar, minha saturação tá baixa. Ai, vem aqui na janela, ele abre a janela. Não adianta, querida, é aqui dentro, não é o ar. Não, não resolve. Tem tanto ar aqui, calma aí. Meu marido é piadista, né? Eu Ah, falo que ele perde a esposa, ganha o divórcio, mas não perde a piada. Aí eu vou sim, abrir a janela, aí, tá entrando um monte de ar, respira, ele fala. Mas meu é igual. na gravidez ali, ele não, eu não percebia muito, mas ele falou para mim que ele, a mãe dele, a minha mãe ficava preocupada. Eu lembro que, né, ficava com cuidado, mas por conta de saber e tal, mas é disposição, ele tem disposição para isso, né? Ele sabe que a gente sabe, ele sabe muito bem que a gente não é obrigada a ficar um com o outro, ele não é obrigada a aguentar isso o resto da vida, né? Mas ele tá disposto. E Uhum, encontra. Se a gente encontra. Só que a gente precisa estar aberto também, né? sim. Aham. E, Fábio, essa questão de tu não poder ter filho, tu pensa em adotar? Então, por mim, eu adotaria. Só que, primeiro que é assim, é uma questão muito recente, né? Acabou de sair.
O meu marido não tem vontade de adotar, porque ele tem questão ele tem medo da genética, ele tem medo dessas questões, né? Uhum, uhum, E assim, eu vou ser bem sincera. Eu queria ter outro filho, não para ter dois filhos, mas para o Martim ter um irmão. uhum. Ele sempre pediu, e assim, o meu irmão é uma das coisas mais importantes que eu tenho na vida. Lembra que eu falei que quando eu abri os olhinhos com 2 anos e meio de idade da cirurgia, eu pedi pelo meu irmão? Sim. Toda vez que eu tô numa situação assim, meu irmão é super protetor, então assim, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão. Quando eu descobri que estava grávida lá no sítio da minha sogra, 900 quilômetros daqui, meu irmão queria me buscar. Aí minha mãe, mas ela tá com o marido, ela vai vir embora, não sei o quê, calma, daqui um dia ela tá aqui. E nem, eu descobri não, tava desconfiada, eu só descobri aqui. Então assim, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão, eu queria que ele tivesse um irmão. E ele pedia muito para um irmão. Então eu iria ter outro filho para isso, né? Por quê? Porque, sabe, ser mãe não é fácil. Uma puta disposição tem que ter, é complicado. Eu imagino ser mãe de dois. Então eu falava, eu vou passar por isso pelo Martim. Uhum. Mas agora o Martim já tá crescendo, né? Já tá maior. Eu conversei com ele, ele entendeu. O Martim é uma criança, né? Até a madrinha dele fala, o Martim é uma criança diferente, uma criança especial. Ele tem uma compreensão, ele tem uma atenção, Sim, eu né? vejo nas tuas lives, assim, que às vezes, né, tu tá ali não sei se é no quarto dele, que daí É no ele quarto entra e dele você que eu fala, faço. aí você fala, né, filha, a mãe tá gravando agora, tá? Ele pega e sai numa boa, né? Pede desculpa, pede licença. Aham, verdade. O Martim, então, eu contei, depois que eu expliquei para ele que não podia ter um irmão, ele ficou meio assim, né? Na hora ele falou, não acredito, não sei o que, jura. Aí acabou, nunca mais ele pediu. Ele pedia o tempo todo, né? Uhum. Ele compreende, às vezes ele quer colo, eu não consigo pegar. Às vezes eu tô na casa de uma amiga minha que ela tem, a filha dela tem a idade dele, os dois têm a mesma idade. Aí ela pega ele no colo, aí ele faz uma carinha pra mim assim, aí ela pega a filha dela, cola e ele faz uma carinha, ela já vai lá, pega ele. Mas ele entende, ele Uhum. sabe. Aí eu falo, mamãe só pode te pegar no colo sentada, né? Essas coisas. Ele é super compreensível. Então, assim, é, eu acho que ele vai ficar só ele, né? Não sei. Vai ficar só ele. Sim. Eu ainda não. Entrou a pandemia, não fui no médico para ver se vou colocar DIU ou não, o que eu vou usar de, né? Eu sei Aham. que pílula é muito. Alguém perguntou por que o anticoncepcional? O que acontece? Eu tenho um problema na circulação de sangue, claramente. E a pílula, ela normalmente tem ela tem uma quantidade de hormônio muito grande, maior, né? São hormônios mais, não são hormônios, algumas pílulas têm hormônios mais modernos. A mãe tá em live, filho. Não, que é a vovó. Então as pílulas não pode por isso, porque tem o risco da trombose, tem o risco, né, do infarto, tem risco, né, AVC, né? do AVC, exatamente. Então a pílula sempre foi uma questão muito forte dos meus cardiologistas, dos meus ginecologistas, sempre procurava passar para mim aquela pílula mais estendida, mais fraquinha, ou passar outro método, né, que tenha um Uhum. hormônio mais fraco. Mas Sim. outro filho acho que eu não vou ter, não. Ah, a gente não sabe, né? Vai que Saber, não a gente não sei. sabe o dia de amanhã, não sabe as coisas que Não acontecem, sabe. né? Mas eu tô tranquila em Sim. relação a isso por enquanto. É, eu acho que sim, o que tiver que ser, vai ser, né? Então, é uma coisa que eu aprendi na vida que a gente não pode se planejar muito. Não, Porque muito não. tudo acontece A de gente tem que se planejar repente. pensando nos imprevistos, exatamente, calculando que pode mudar. A moça falou ali, ó, perguntei porque justamente meu cardio nunca proibiu. Olha, depende muito da gravidade da cardiopatia, depende dos remédios que tu toma, se tu não toma nenhum remédio. É o que a gente sempre fala, cada caso é um caso. É, Eu conheço meninas que tomam, né, que são cardiopatas, que a gente tem ali no nosso grupo de WhatsApp, que as meninas tomam. Mas a gente, como tem, que a minha cardiopatia é conhecida
parecida com a tetralogia, né? Então, provavelmente os remédios que nós duas tome seja parecidos. Eu não posso tomar por causa do beta bloqueador, que ele meio que dá um choque com o anticoncepcional, né? Então vai de cada caso. Se o teu cardiologista não te proíbe, daí já é outra questão, né? Uhum. Então, quer que eu fale um pouquinho do Covid que eu peguei? Só- Tá. Então, Como que tu descobriu? O que que tu sentiu? então, na verdade, num domingo, eu comecei a sentir uma arranhando para respirar. Eu achei que era faringite. Porque não era uma dificuldade, não era falta de ar. Era simplesmente na verdade, o ar doía para passar, mas não era aquela coisa da falta de ar, né? E aí eu peguei, e aí eu achei que era uma faringite e fui tendo sintomas de gripe, sabe? Achava que era faringite, garganta, tosse, mal-estar, né? E eu fui medindo a saturação tava boa, beleza, tô com gripe. Isso no domingo, na segunda, trabalhei tudo, na terça fui no hospital porque eu tava com muita dor no corpo. Falei, analgésico não tá dando conta, eu vou lá tomar um remédio, né? Fui. Aí o médico pegou, né? Sempre falo, e nem que eu não falo, tá aqui. Os médicos olham e falam, você operou do coração, mas eu sempre falo, né? E aí ele pegou e falou, vou pedir exame do Covid, né? Por precaução, tal, não sei o quê. Aí beleza, fiz. Na quarta-feira, eu tava me sentindo muito agoniada. Porque dá o nariz entope, mas é seco. E aí um ardor, eu agoniada, agoniada. Aí eu peguei e fui olhar o exame. Tinha saído do positivo. Aí na quinta-feira fui pro hospital. Fui lá no hospital que o médico atende, no Sírio. Fiz uma bateria de exame e tudo. O doutor Miguel me ligou. Falou pra mim, ó. Aí eu falei pra ele, mas doutor, eu tenho medo parece que eu tô com o pulmão limpo, porque eu tô com a saturação boa e tal. Aí, porque não tinha saído dos exames ainda, na hora que ele ligou. Ele falou assim, olha, sai quantos dias de sintoma? Eu falei, 5. Ele falou, ó, pode ser que piore, mas qualquer coisa me liga. Mas assim, se não alterou até agora o pulmão, provavelmente não vai alterar, não sei o que, você é forte, tal, tal e tal. Mas me liga, hein? Falei, tá. Aí beleza. Aí a médica veio, aí depois a médica veio, falou que meu exame estava bem. Eu fiquei mal, mas não tive nada no pulmão, mas eu fiquei muito fraca. Não levantava da cama, passei dias sem levantar da cama. O dia que eu levantei da cama, que fui pro sofá assistir televisão, eu tinha hora que eu não levantava do sofá, e meu marido ia lá, fazia um leite, me dava, eu tomava e dava uma melhorada. Aí levantava. Mas aí foi isso que eu senti, né? Dor nas pernas. Tenho sentido muita dor nas pernas, porque eu acho que tem a ver com circulação. Porque quando eu fui no hospital, que eu falei que estava Covid, a médica falou: vamos fazer um ultrassom, porque o Covid altera a circulação. Pode ser que dê trombose, né? Pode ser. Fiz, não deu nada, mas assim, muita dor nas pernas, ainda tô. Aí agora que o tempo. Aqui em São Paulo o tempo melhorou, tá calor, né? E aí o tempo melhorou, eu tô sentindo muita dor nas pernas, porque o calor altera a circulação. Então, assim, muita dor nas pernas, eu senti perda de olfato, paladar, mas não tive nada no pulmão, mesmo tendo insuficiência pulmonar, graças a Deus. Então, fiquei tranquila com isso, E o teu né? marido e teu filho não pegaram. O meu filho, eu não sei. Agora que eu vou levar ele no pediatra, eu vou pedir aquele exame. Mas ele entupiu o nariz, só. Só que a Aham. médica falou assim, mãe, para fazer o exame no seu filho, a gente vai ter que fazer o exame do cotonete, porque tem poucos dias de sintoma. É judiar demais. E aí sim, se ele der entrada para fazer exame do cotonete, a gente já vai fazer exame de sangue. Aí vai mexer, vai furar ele, vai. Não, mãe, deixa ele com você. Se ele tá com o nariz estupido, a chance pode ser que ele pegou e não teve nada. E tá sendo assintomático, só o nariz estupido. E aí eu e meu marido perdemos olfato, perdemos paladar, e o Martim não perdeu nada. A gente dava as coisas para ele cheirar, para ele comer normal, né? Então, dele eu não tenho certeza. Eu e meu marido pegamos. Mas foi tranquilo. Aí agora, o doutor Miguel pediu para refazer os exames e escreveu no pedido do exame que eu tive Covid, pediu para refazer. Porque tá tendo casos de depois da operação, né? Mesmo em quem não é cardiopata e tal.
Aí agora eu vou, eu troquei o convênio por causa da cirurgia que eu vou fazer. Aí tá em, aí o ecocardiograma ainda não cobre, só vai cobrir a partir de dia 3 de outubro eu vou refazer. Mas eu tô tranquila, tô bem, né? Foi lógico, foi um choque saber de tudo isso. Ah, seu filho é um milagre, você vai ter que operar e tal, tal, mas porque eu morro de medo de cirurgia, né? Eu nunca Aham. cogitei fazer cirurgia nenhuma, assim, plástica, essas coisas, só se fosse caso como esse, um caso de saúde, né? Sim. Morro de medo de cirurgia. A, Aham. a Sheila escreveu, que susto. Sheila, eu só não me assustei mais porque a gente vira louca do oxímetro. Então, como eu tava. A gente vira neurótica do oxímetro. Como A eu tô gente não vira, neurótica a do gente é, oxímetro. amiga, a gente é. Ah, é? Não vira, não. A gente é a louca do oxímetro. Como eu tava com o oxímetro no dedo o tempo todo, manhã, tarde e noite, e vi minha saturação boa, fiquei tranquila. Se eu tivesse alterado essa. Oi, voltou. Voltou. Voltou? Sim. Voltou. Ô, Fábio, Aí meu marido ficava falta, medindo febre. Oi? falta 9 minutos. Conta aí, Tá. vamos. Já Não, conta, já então. faz, vende o teu peixe pra gente encerrar pra Ah, não cair de novo. vamos, verdade. Então, e aí é isso, né? Eu passei bem por isso, agora eu vou refazer os exames, mas estou bem. Tranquila, sou limitada a algumas coisas, tudo bem, entendo isso. Me sinto abençoada, porque tem pessoas, né, com muito mais complicação que eu. Tem pessoas que nem a Camila. A Camila já, né, a história da Camila, a Camila já passou. A minha saturação, Fabi, depende, né? Normalmente ela fica de 95, mas ela chega a 99. E se eu fizer alguma atividade, igual outro dia eu fui separar roupa para lavar, ela ficou tipo horas de 85. Aí 82, 85, aí até que eu dei uma segurada, quando foi no final do dia ela voltou para 95, até 99 ela chega. Minha saturação é normal. Ai, que inveja. A sua é baixa, né? Pois é, o que eu tô falando. Tem gente que, né, igual você, tem uma luta maior que a minha, com certeza. Mas eu me sinto abençoada, né? Durante o Covid eu me senti abençoada o tempo todo por não alterar meu pulmão, porque eu morria de medo mesmo, né? E é isso, agora eu vou fazer a cirurgia e vou ficar melhor, Sim, e faz né? toda live toda quinta-feira. Eu Conta faço aí. live toda quinta-feira às 8 horas, né? Dei uma parada, mas agora voltei. Sou psicóloga que trabalha para mulheres, trabalho com autoestima, amor próprio na minha rede social, né? No meu Instagram, principalmente. Eu dou muita ajuda, né? Tô disponível, pode me chamar de direct. Quem não me segue lá. Agora eu vou lançar um psicodesafio sobre ansiedade, né? Só para mulheres também. Vai ser muito bacana, é um grupo muito rico de trocas e Cardiopata nem é ansiosa. imagina, né? Que a gente não é. Imagina Ai, que a gente não é. é. Fábio, foi um prazer, muito agradecida, muito obrigada. Eu Adoro que. conversar contigo, tu sabe? Te agradeço que a gente mandou o WhatsApp conversar, ansiedade e não sei o que fazer. A Fábio tá ali para me escutar. Muito obrigada, tu é uma pessoa incrível, incrível. E Obrigada, imagina. esse meu projeto está me fazendo conhecer pessoas maravilhosas. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo para ti. Ah, ó, a Sheila tá perguntando. Sheila, eu preciso colocar a válvula novamente, né? E fechar a CIV, que é o que chama de sopro, né? Então, eu vou fechar a CIV, colocar a válvula para o sangue parar. A válvula é para o sangue não misturar, o sangue venoso no arterial, né? Obrigada. É isso, é essa cirurgia que eu vou fazer. Mas ainda ela não é urgente, não devo fazer só assim que sair a imunização. A vacina, que eu já tô com o braço preparado para vacinar já. Obrigada, Caio. Eu também gostei muito. Assim, meu trabalho com mulheres me faz conhecer pessoas maravilhosas, mas a cardiopatia me trouxe muitas pessoas, né, queridas. A Fabi,
A Fabi, a gente também trocou WhatsApp, a gente se conheceu no grupo da tetralogia, a gente conversa muito, muito bacana. Né? Ela é paciente do meu médico também. Então, nossa, adoro. É muito bom saber que a gente não passa, a gente não é a única que passa por isso ou não A passa gente não tá sozinha, né? sozinha. Exatamente. Representatividade importa muito. E eu me sinto representada. Eu adoro o seu perfil lá no grupo. Muito obrigada, gente. Beijo, Fábio. Até a próxima. Beijo, beijo para você e beijo para todas. Até. É.